Vamos orar nesse momento. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos na Tua presença, por esse culto de adoração, esse culto de celebração, esse culto de louvor ao Teu nome, Pai. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa se mover neste lugar com toda liberdade, possa falar aos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quero compartilhar com vocês nessa noite sobre o tema Eu Decido Seguir em Frente. 2016 já está quase acabando, não é mesmo? Domingo que vem nós vamos ter a celebração de Natal. No outro domingo já vai ser dia 1º de janeiro de 2017. Nós estaremos mudando na cronologia do tempo, estaremos mudando de ano, estaremos entrando em outro ano, estaremos mudando o tempo. É possível mudar o ano cronológico e mesmo assim continuar parado no tempo, emocionalmente, espiritualmente. Estamos em dezembro de 2016, mas tem gente que ainda está em 2014, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Por quê? Porque ficaram paralisadas em 2014. Algumas pessoas pararam em 2010, 2005, 92, 86. Tem muitas pessoas que não avançaram. O desafio para cada um de nós é prosseguir. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Entretanto, muitos correm o risco de permanecer emocionalmente, espiritualmente, no ano que já está se findando e vai se findar logo, logo. Paulo diz para esquecermos das coisas que ficaram para trás. Do que nós devemos esquecer, querido irmão, querida irmã, que pode nos paralisar, que pode impedir que nós avancemos? Em primeiro lugar, nós devemos nos esquecer das derrotas e das experiências negativas. Não devemos tomar como um reforço cada experiência, cada derrota, cada obstáculo, de repente não ultrapassado ou ultrapassado com sequelas, não devemos tomar como um reforço negativo para a nossa vida. A psicologia trabalha com um conceito de reforço. O reforço ele pode ser positivo ou negativo. Por um exemplo, se for condicionado um ratinho a apertar uma barra e toda vez que ele aperta aquela barra é liberado uma alimentação ou uma água, isso é um reforço positivo. Se ele acionar uma outra barra, ao invés de uma alimentação, ele levar um choque, isso é um reforço negativo. E através da repetição, ele vai entender que aquela barra que dá o choque não é para ele acionar. Ele vai ficar com medo e vai se distanciar daquela barra. Entretanto, a barra que quando ele aciona, produz o alimento ou a água, vai gerar um reforço positivo e ele vai saber que todas as vezes que ele precisar de água, ele vai apertar aquela barra e vai ter a sua água. Reforço é isso. A nossa vida é repleta de reforço, positivo ou negativo. Muitas coisas que nós fazemos que dá certo, que funcionou bem, a gente quer continuar fazendo. Muitas coisas na nossa vida que se apresentaram como traumáticas, como negativas, nós evitamos fazer. Tem uma coisa que eu evito fazer, irmãos. Evito muito fazer, é entrar em fila de banco. Porque eu recebi muito reforço negativo na minha vida. Vocês estão aí, amém? Hoje em dia tem caixa eletrônico, tem internet, tem um monte de coisa. Mas quando eu comecei a trabalhar, irmãos, você tinha que ir para o banco.
No dia do pagamento, você tinha que entrar na fila do banco. Caixa Econômica Federal de Realengo, 2, 3, 4 horas na fila para pagar as contas. Com o passar do tempo, a coisa foi evoluindo, colocaram uma caixa do lado de fora, que a gente pegava o envelope, botava todas as contas, preenchiam um cheque, e eles pagavam a conta e mandavam o comprovante para a nossa casa. Eu fui dizendo graças a Deus. Depois disso, criaram as caixas eletrônicas, a gente pode pagar as contas e sacar dinheiro no caixa eletrônico. Eu fui um dos primeiros da minha localidade que teve acesso à internet, antes do IG. Pouca gente tinha computador. Eu comprei um computador estimulado porque comecei a usar o computador no meu trabalho, comprei um computador, paguei um provedor de internet de escada. O meu provedor era Rural RJ. Não existia IG, UOL, BOL, nada disso. Eu paguei o Rural RJ e a gente entrava, conectava e no meio do pagamento das contas caía a conexão, você tinha que discar de novo. Eu peguei essa fase. A garotada hoje com celular não sabe o que nós passamos. E aí, querido, a coisa foi evoluindo. Foi evoluindo. E eu tenho tanto trauma de banco, que uma vez me ligaram do banco que eu tinha que renovar o meu cadastro. E eu falei que isso era muito antiquado. Qualquer banco renova o cadastro sem ter que ir ao banco. Eu falei para a pessoa que me ligou. Falei, não vou aí no banco renovar meu cadastro, não. Não tem tempo para ir aí. Fiquei 15 anos sem renovar o cadastro. Renovei meu cadastro agora porque eu fui obrigado a ir ao banco para assustar um cheque. Fui obrigado. Fui ao banco, aí já que eu estou no banco, vou renovar meu cadastro. Levei a documentação e renovei o meu cadastro. Por que eu tenho essa aversão a banco? Porque eu recebi muito reforço negativo da época que eu tinha que ir ao banco para resolver os problemas. Na nossa vida é assim, irmãos. Na nossa vida é assim. Hoje não, hoje os bancos são mais ágeis, você consegue resolver as coisas mais rápido. Não estou falando de Banco do Brasil, de Bangu, nem de alguns outros daqui da região, mas estou falando de banco de um modo geral. Você consegue resolver as coisas mais rápido, a coisa flui mais rápido. Mas o trauma ficou. E tem muita gente que parou porque recebeu reforço negativo na vida. E aí empreender não deu certo, paralisou. Tentou mudar uma situação, não deu certo, paralisou. Não devemos acreditar que as coisas que não deram certo no ano que está terminando vão continuar não dando certo, vão continuar se repetindo. Lembre-se, você é mais do que vencedor por meio daquele que te chamou. Não importa se você não passou no Enem, não importa se você está com dificuldade na escola, se tomou pau em matemática, não importa, irmão. Eu sou ruim mesmo em matemática, nunca vou aprender matemática na minha vida. Você pode aprender matemática. Tem gente que se traumatizou com um professor ruim, pegou um professor ruim que não sabia explicar e acreditou que matemática não se aprende de jeito nenhum, criou um bloqueio. Na faculdade, eu tirava onda na faculdade, de prova de matemática, psicologia. A mulherada não sabia nada de matemática. Aí na minha mesa, eu pegava o dia de prova, ficava cheia em volta da mesa, assim, eu explicando matemática. Porque o pessoal tem bloqueio, tem trauma. Pessoas altamente inteligentes. Claro que tem gente que tem facilidade para uma matéria e dificuldade para outra. Isso é normal. A teoria das inteligências múltiplas explica isso. Mas o que acontece, tem gente que tem condições de aprender, mas bloqueou porque teve um mau professor, ou teve um resultado ruim. Nós podemos ultrapassar, nós podemos continuar, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar nessa noite? Eu estou dando alguns exemplos, mas eu quero que você aplique isso para a sua vida, para as diversas situações da sua vida. Do que devemos esquecer, irmãos? Devemos esquecer, em primeiro lugar, das derrotas e das experiências negativas. Mas nós devemos esquecer das ofensas, decepções, feridas que recebemos das pessoas em quem confiamos. Muitas vezes nós somos feridos por pessoas que nós confiamos, que nós respeitamos, que nós amamos, e essa pessoa fere a gente.
nós devemos esquecer, é preciso perdoar. O significado da palavra perdoar é igual a perda. Perdoar é perder, perda. Você tinha direito de um ressarcimento, você tinha direito de receber algo, você tinha direito de uma retratação, mas você decide perdoar, você decide perder aquilo que por direito era seu. E não é uma coisa fácil. Quem não perdoa não avança, irmãos. Quem não perdoa fica parado no tempo. Está em 2016, mas está preso no tempo lá em 2010, quando foi ferido, quando foi magoado, quando foi maltratado, quando foi traído. Está preso lá em 78, quando foi abusado, quando foi abusada. Uma vez nós oramos por uma mulher que não conseguia engravidar, não conseguia dar à luz. E nós oramos por aquela mulher e o Senhor trouxe uma palavra de conhecimento sobre a situação daquela mulher, que ela tinha sido abusada quando era criança, abusada pelo tio. O tio dela abusava ela. Eles moravam no mesmo local, numa situação onde todo mundo mora junto, e os pais saíam para trabalhar e ela ficava na casa do tio, e o tio abusava dela. E aquela mulher não conseguia engravidar. Os anos se passaram, a mulher cresceu, se converteu, conheceu Jesus, se envolveu no ministério e não conseguia engravidar. E quando o Espírito Santo foi trazendo à luz aquela situação, aquela mulher foi trazido à consciência dela aquela situação que ela tanto sentia dor, tanto amargurava ela, e aí ela liberou perdão, ela perdoou. Ela já tinha 13 anos de casado e não tinha filho. Depois que ela liberou perdão, 1 ou 2 anos depois, ela engravidou e teve filho dela. Quando nós não perdoamos, nós ficamos presos. É isso que Jesus diz em Mateus 5, 23 a 26. Se você vai levar no altar uma oferta, e você chega no altar, você lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, ou você também tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali no altar a tua oferta, e vai se reconciliar depressa com o teu irmão. Jesus está ensinando 2 coisas. A primeira coisa é que você não deve deixar de ofertar, porque você está com um problema com o teu irmão. Porque senão teríamos alguns irmãos 7.1, pastor, eu não estou ofertando, mas é porque eu ainda não resolvi uma pendência. Eu acho que em 2021 eu vou resolver essa pendência, aí eu volto a ofertar. Jesus não dá essa brecha para o crente 7.1. Ele fala, você vai deixar no altar a tua oferta. Ok? Você vai entregar, colocar no altar a tua oferta, vai deixar ali, mas vai se reconciliar depressa. Por quê? Ele traz o sentido de urgência. Não é uma coisa que você pode ficar postergando. Você não pode continuar avançando sem tratar algumas pendências que estão paralisando você. Deixa no altar a tua oferta, se reconcilia depressa com o teu irmão. Para quê? Para que você não seja entregue a atormentadores. Seja lançado numa cadeia espiritual. Você não vai sair daí e dali enquanto não pagar o último centavo. E é interessante isso porque se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, não necessariamente quando num relacionamento há uma pendência, a culpa, né? O problema foi gerado por nós. Muitas vezes o outro que ofendeu, o outro que feriu, o outro que machucou, o outro que traiu a confiança. Mas se nós não perdoamos essa pessoa, quem fica aprisionada espiritualmente somos nós. Nós aprisionamos a pessoa, mas nós também ficamos aprisionados espiritualmente. Tem uma frase muito comum que diz que uma pessoa que não perdoa, ela toma veneno, desejando que o outro morra. Ela toma veneno, desejando que o outro morra. Olha que absurdo. Porque a falta de perdão gera tantos males, gera doença na alma, gera doença física, gera um cativeiro espiritual. Eu já falei aqui que uma vez eu oramos por uma mulher, não era eu que estava orando sozinho, era um grupo de líderes, estavam orando por uma mulher que tinha tido um derrame.
orando para ela ser curada. Ela estava com todo um lado do corpo paralisado. E nós orávamos por aquela mulher, para que ela fosse curada, e manifestou um demônio. E o demônio falou por que colocou aquela doença nela, porque ela não liberava o perdão e deu legalidade para ele agir. Uma pessoa fez o mal para ela, uma pessoa de confiança, uma pessoa da família, ela não perdoou, começou a nutrir aquilo, o demônio se aproveitou daquela brecha e colocou um derrame nela. Você quer ver o respaldo bíblico? Esse que eu citei para você, Mateus 5, 23 e 26. Você não perdoa. Existe uma legalidade no mundo espiritual para que espíritos atormentadores possam agir, possam trabalhar, possam se mover contra a sua vida. Isso é muito sério. E é interessante que às vezes a pessoa que você tem tanta mágoa, tem tanta raiva, que fez isso comigo, quando lembra da pessoa, te dá uma agonia, te dá uma raiva, vem aquela força na mão, né? Se passa perto de você, você fecha a mão e dá-lhe um bolachão, porque você tem uma coisa contra aquela pessoa, você deseja o mal daquela pessoa. Se você ouve que alguma coisa boa aconteceu com ela, você fica irritado, você fica agoniado, porque você quer o mal daquela pessoa. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a pessoa que ofendeu, ela nem lembra mais que ofendeu. E está seguindo a vida dela. Ou muitas vezes ela ofendeu, mas ela não tem noção do nível de ferida que causou. E muitas vezes essa pessoa, ela se conserta com Deus, ela se arrepende, ela confessa o pecado ao Senhor, e é perdoada pelo Senhor, e vai viver a vida dela, enquanto a pessoa que está nutrindo a mágoa em seu coração, continua cativa, continua sendo entregue a espíritos atormentadores. Há pessoas que ainda estão sofrendo com algo que alguém fez há 10 anos atrás, por isso não conseguem avançar, não conseguem esquecer das coisas que ficam para trás. Querido, de que nós devemos esquecer? Devemos esquecer dos erros que nós cometemos. Devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Jesus disse: se você não perdoar aqueles que te ofendem, tampouco teu Pai Celestial perdoará as vossas dívidas também. Mas tem muitas pessoas que até conseguem perdoar os outros, mas não conseguem perdoar a si próprias. São incapazes de liberar perdão para si mesmas. Para algumas pessoas, perdoar a si mesmo é mais difícil do que perdoar os outros. Elas se sentem indignas, impuras, porque viveram ou cometeram pecados de imoralidade. Se sentem culpadas porque abortaram, traíram, roubaram. Fizeram coisas que consideram que o Senhor não vai ser capaz de perdoá-las. Fizeram coisas que elas consideram que são tão graves que elas não se sentem dignas de ser perdoadas. Deus não nos ensina a receber perdão pela autopenitência. Deus não nos ensina a receber perdão através do sofrimento trazido pela dor. Olha, eu fiz isso. Como é que eu pude fazer isso? Meu Deus, como eu fiz isso? E a dor, o sofrimento, com o tempo não vai gerar perdão na sua vida. O Senhor nos ensina em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pode dizer graças a Deus? Irmãos, isso é muito sério. Se Jesus perdoou você, não fique se culpando. Não fique trazendo de volta algo que já não existe no mundo espiritual, que de fato já não existe na sua vida, porque o sangue de Jesus já apagou o teu pecado. Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembro mais. Que palavra maravilhosa, que palavra confortante, irmão.
Eu lembro que um tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu tinha um costume de ficar pedindo perdão muitas vezes pelo mesmo pecado. Pequei há 2 meses atrás, 2 meses depois, continuava pedindo perdão pelo mesmo pecado, porque Satanás vinha e acusava: você fez isso, você fez essa coisa errada, não se esqueça disso. E eu fiz essa coisa errada. Senhor, me perdoa, porque aquele dia eu fiz aquele negócio, papapá, em nome de Jesus. Aí, dia seguinte, ou passava uma semana, a Satanás vinha de novo: você fez aquele negócio, está lembrado? Eu fiz aquele negócio. Senhor, me perdoa. Pedindo 100 vezes perdão pelo mesmo pecado. Queridos, não caia nessa armadilha de Satanás. Quando você se arrepende de verdade, de coração, confessa teu pecado, pede perdão ao Senhor, Ele te perdoa. Amém? E o texto que nós lemos diz que Ele não se lembra mais dos seus pecados. Em Miqueias 7, 18 e 19 diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, queridos. Aleluia! Eu estava pesquisando e vi que a Marinha Britânica, em uma das suas pesquisas, ela descobriu que nas Fossas Marianas, no Oceano Pacífico, o mar chega a uma profundidade de 11.037 metros. Não tem como descer até lá para buscar, para trazer de volta os teus pecados que foram lançados, né? Figuradamente, o Senhor usa essa expressão para a gente entender o quanto não tem como trazer mais de volta, não tem como buscar mais os teus pecados que foram jogados a 11.037 metros no fundo do mar. Você pode aplaudir a Jesus? Receba essa graça de Jesus na sua vida hoje, irmão. Você não pode ficar preso num passado porque você não consegue se perdoar. O que eu fiz foi muito grave. Queridos, Jesus morreu, pagou um preço muito alto para pagar a sua alta dívida, a minha alta dívida, que nós não tínhamos condições de pagar, mas Ele já pagou o preço. Por isso Ele diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Amém? Do que devemos esquecer, irmãos. Nós devemos esquecer de tudo também que nos traz nostalgia. E muitas vezes são coisas boas, boas experiências. Mas essas boas experiências, essas boas lembranças, muitas vezes nos atrapalham de avançar e ter novas experiências. Pessoas que vivem presas no passado, experiência boa. Quando eu me converti, a igreja era uma bênção. Aquela igreja era uma maravilha. Lá em São Judas Tadeu, interior de Minas Gerais, eu aceitei Jesus lá e a igreja era uma maravilha, bom demais, nós tínhamos um conjunto, a gente cantava lá, os hinos eram lindos demais, que coisa maravilhosa. Todo domingo a gente ia para a praça, lá na praça a gente distribuía folheto, que maravilha. A pessoa fica com uma nostalgia, e essa nostalgia impede ela de experimentar o novo que Deus está trazendo hoje. Tommy Tenney, autor do livro Casa Favorita de Deus, recomendo para aqueles que nunca leram. Ele fala da casa favorita de Deus, e aí ele conta uma experiência que a casa favorita dele era a casa onde ele foi criado quando era pequeno. Sempre que ele tinha um sonho, ele sempre sonhava, e a casa onde as coisas aconteciam era a casa onde ele foi criado. E é interessante que isso até pouco tempo atrás acontecia comigo também. Toda vez que eu sonhava que estava na minha casa, acontecendo alguma coisa, era na casa onde eu fui criado quando eu era criança. E aí um dia ele, todo entusiasmado, todo empolgado, pegou os filhos dele e falou: vamos lá visitar a casa onde eu morei, né? Vocês vão ver como é maravilhoso lá. Lá tem uma árvore com um balanço, com um pneu, uma coisa assim fantástica, uma casa, vocês vão gostar demais. E aí levou os filhos para conhecer a casa. E ele chegou lá naquele momento carregado de emoção, porque ele foi criado ali. Mas os filhos olharam, uma casa velha, né? Não tinha nada de especial na casa, um balanço feio pendurado. Aquilo não dizia nada para eles. Ele mesmo, quando se deparou com aquela casa, ele ficou um pouco frustrado,
Porque a carga emocional que ele tinha, quando foi deparada para a realidade que ele chegou, ele percebeu que estava numa casa que já não tinha mais o mesmo significado para ele. Já não era tão grande, porque quando a gente é criança, parece que os cômodos são imensos. Não é mesmo? Eu lembro que eu era de uma igreja do outro lado de Realengo, que tinha, no terreno da igreja tinha um campo de futebol, e a gente corria naquele terreno ali. A impressão que eu tinha é que aquele lugar era muito grande. E hoje, quando eu vou lá, é um espaço pequenininho. E o pessoal bota alguns carros ali, é um lugar pequeno. Mas na minha cabeça de criança, aquele lugar era muito grande. Aí o Tommy Tenen entrou, visitou, falou que aqui era, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo outro, a gente reunia para isso, né? Aqui era o balanço e tal, vamos andar pela vizinhança. Só que quando ele andava pela vizinhança, os vizinhos que estavam ali já não eram mais os vizinhos da sua época, né? E a experiência dele foi o seguinte, foi que ele foi para um lugar que tinha muito significado para ele, mas que já não era mais o mesmo lugar. Isso aconteceu comigo quando eu casei. Quando eu casei, um ano depois de casado, eu tinha vindo de Rio Grande, eu morava em Rio Grande. 1 ou 2 anos depois de casado, eu falei para a Cristiane, nós temos que ir para Rio Grande. Vamos viajar para Rio Grande. Entramos de férias, vamos para Rio Grande. Peguei a Cristiane, botei num ônibus, né? 32, 33 horas de ônibus, meu irmão, ralamos para chegar em Rio Grande. Chegamos em Rio Grande, estava tendo vestibular na Universidade Federal da cidade. Todos os hotéis lotados. Não tinha vaga em hotel nenhum. O único hotel que a gente conseguiu vaga era um hotel fuleiro, bem localizado, mas muito fuleiro. A cama de casal, o colchão, ele caía para o meio, a gente ficava no meio da cama, não conseguia sair da cama. Aí o Cristiano disse, Rio Grande é bom demais. E aí nós fomos para a igreja, chegamos na igreja, irmãos. Eu olho para o pessoal, as mesmas pessoas que estavam na minha época, mas parece que já não eram mais as mesmas pessoas, já estavam com outro contexto, outra experiência, outra história. Eu já estava em outro contexto, e aquilo que estava, né, que era tão maravilhoso para mim, eu percebi que já era um outro momento, outra realidade. E aí, pela misericórdia de Jesus, o irmão teve misericórdia de nós, tirou a gente daquele hotel e levou a gente para a casa dele. Lá a gente ficou hospedado na casa do irmão. Ficamos ali alguns dias. Cristiane passou muito frio no verão, que ventava, fez frente fria, né? Dor de barriga, que a água de lá é diferente, muita dor de barriga, né? Tudo por quê? Porque no meu coração eu ia ter a mesma experiência que tive quando morava lá. Outro dia, há um tempo atrás, uma irmã me procurou, pastor. Deus falou comigo que é para eu voltar para a igreja que eu congregava. Né? Minha irmã, você tem certeza que você está falando isso, irmã? Você, quando chegou aqui, você chegou arrebentada, pisaram, maltrataram, esfolaram você naquela igreja. Você tem certeza que é Deus que está falando? E eu sabia que ela andava se comunicando, né, falando com as amizades da antiga igreja. Aí, não, Deus falou. Aí eu, irmã, vou falar uma coisa para você. Não foi Deus que falou, não. Você está com nostalgia. Você está achando que vai voltar para lá e vai viver a mesma experiência que você viveu quando se converteu. As pessoas, né, as amizades. Ela, não, pastor, Deus falou mesmo. Vai fazer o que com a pessoa que diz que Deus falou e determinada a sair? Vai em paz. Não durou um mês, meu irmão. Foi, constatou a realidade, né? Lembrou de tudo que tinha esquecido, que na nostalgia faz você esquecer o sofrimento, a dor, tudo que foi causado para você. Lembra do povo de Israel no Egito com nostalgia? Ah, lá no Egito era tão maravilhoso, que chicotada gostosa que a gente tomava. Aquela ardênciazinha assim, não doía, era uma ardênciazinha de prazer. Que cebola maravilhosa que a gente degustava, né? Era um trabalho, era tanta, né, amizade ali naquele trabalho. Nós queremos voltar para o Egito. A nostalgia tem o poder de cegar você espiritualmente. A nostalgia tem o poder de paralisar você no passado. Ah, como é que era bom, como é que era maravilhoso. O tempo passou, querido, as coisas mudaram, queridos.
O tempo não para, as coisas estão avançando. Não tem como você recuperar o que ficou para trás. Se você juntasse todas as pessoas da época que estavam naquele lugar, não seria a mesma coisa. Seria diferente porque todos mudaram, inclusive você. Não deixe que a nostalgia prenda você no passado. Nós vamos entrar num novo ano, mas você precisa buscar experiências novas. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! 2017 está chegando. Lembre-se, devemos prosseguir e avançar para o alvo. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não dá certo ficar remoendo o passado, irmão. Não dá certo ficar guardando lixo no nosso coração. Não dá certo ficar valorizando ou nutrindo sentimentos por algo que já passou. Já passou, irmãos. Tem um ditado popular que diz que águas passadas não movem moinho. O moinho, para ser movido, ele precisa de águas presentes. Deus tem trazido águas novas sobre a tua vida, querido e querida. Deus tem trazido um tempo novo sobre a tua vida. Para de ficar removendo o passado. Esqueça-se das coisas que ficaram para trás. Avance, progrida. Enquanto você ficar choramingando que fecharam uma porta para você, que traíram você, o camarada me fez uma proposta para eu trabalhar com ele, eu larguei meu trabalho, eu larguei minha empresa, que eu já estava ali estabilizado há muito tempo, fui lá com promessa de ganhar mais, cheguei lá, não deu certo, ele me demitiu. Esse cara acabou com a minha vida, esse cara... Não faça isso. Deus está no controle. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vivi uma experiência esse ano, uma experiência que parecia ser uma experiência de dano, de prejuízo. Eu trabalhava num lugar muito bom e de repente houve uma ação maligna das trevas usando pessoas. E eu fui parar num lugar complicado demais em relação a tempo, a atividade. E eu orando, eu guardando o meu coração para não murmurar, guardando meu coração, confiando no Senhor. Senhor, a obra é tua, a igreja é tua, a minha vida é tua, eu sou teu. Colocando nas mãos do Senhor, e Deus fez um reboliço na minha vida. E aquilo que era para o mal se transformou em uma grande bênção e uma grande vitória. Você pode aplaudir a Jesus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Tinha uma música antiga do Janires, né? Só quem conhece essa música é Janires, é Elto. Márcio não, que Márcio é novinho. Meu irmão ali, meu irmão é bem mais velho do que eu, né? Deve ser, quantos anos tem mais velho que eu? 10 anos? 2 anos mais velho que eu. Meu irmão, Carlão conhece Janires, Luiz Jacob, Mauro, a velha guarda, né? Tem a turma antiga que conhece Janires. O Janires, ele fez uma música, né, falando sobre campeão. Ele fez para um corredor de Fórmula 1. Eu não lembro direito a música, nem vou cantar aqui para não gerar problema em casa. Não vou cantar aqui para não gerar problema em casa, mas ele fez uma música para um corredor de Fórmula 1, e no final da música ele dizia o seguinte, para o cara, ainda que você perca todas as corridas aqui, você vai ser um campeão no céu. Amém? E na música, eu não estou lembrado da música, eu não sei porque fui citar a música se eu não lembro da música, mas a música, acho que diz um negócio que... Isso! Muitas derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos. E no alto do livro da vida está escrito a palavra campeão. Amém? Tem coisa que você pensa que é derrota. Aleluia. Mas o eterno, o soberano todo-poderoso, Ele controla todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não há inferno que impeça a vontade do Senhor se cumprir na nossa vida. Aleluia! 2017 está chegando. Lembre-se que nós devemos prosseguir e avançar para o alvo. Avançando para as coisas que estão adiante, irmão. Não é voltando no tempo, vamos voltar no tempo, né?
The Flash, né? Tem uma galera lá em casa que gosta de ver The Flash. Aí no The Flash tem mais de um mundo. Tem 2, 3 mundos. Mundo paralelo. Aí o The Flash muda de mundo, muda de tempo. Uma doideira, irmãos. Eu estou ficando confuso com esse negócio. E aí eu vou perguntar um negócio, não tem paciência para responder, porque é como se eu tivesse a obrigação de entender que aquilo era muito óbvio, muito lógico. E o The Flash muda de mundo, aí vai para o passado, tenta salvar a mãe, volta para o futuro, mas não pode mudar o passado, salvar a mãe, porque senão muda o futuro. Você está entendendo? Nem eu. Aí, queridos, tem gente que fica querendo voltar no passado. Era para eu ser líder de célula. Era para eu ser líder de célula. Não o irmão, não a irmã. Ele foi líder de célula, mas eu era que tinha que ter sido levantado. O meu líder levou o nome errado para o pastor. Irmão, será que teu líder levou o nome errado? Ou será que você não correspondeu, não se comprometeu, não se doou no nível que Deus está esperando que você se comprometa e se doe? Hein? Mas mesmo que o teu líder levou o nome errado, será que ele conseguiu mudar o propósito de Deus para a sua vida por ter levado o nome errado? Ou será que o que Deus separou para você vai acontecer exatamente no tempo de Deus? Hein? Você acredita em quê? Na primeira ou na segunda hipótese? Eu não estou falando mais dos 2 mundos, não fique confuso. A segunda hipótese que eu falei é que as coisas que Deus preparou para você vão acontecer exatamente do jeito que Ele planejou e estabeleceu, no momento dEle na tua vida. Só quem pode impedir isso é você, irmão. Só quem pode impedir é você. Através da desistência, através da desobediência e através do pecado. Ninguém mais pode impedir que Deus cumpra o que Ele planejou para você. Devemos utilizar nossas experiências anteriores para modificar formas, melhorar, planejar, continuar avançando. Nós precisamos constantemente de aperfeiçoamento. Paulo disse, não que eu tenha alcançado, não que eu já tenha conquistado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Não deixe a vida te levar, irmão. Não fique cantarolando e vivendo a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Avance de forma intencional. Saiba para onde você está indo. Estabeleça metas debaixo de direção e orientação do Espírito Santo. Caminhe de forma intencional. E eu quero terminar lembrando para você esse texto bíblico que nós estamos trabalhando. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Graças a Deus, é tempo de avançar. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de desistir, não é tempo de ficar preso no passado. Prossigamos, avancemos em nome de Jesus.